Boa noite, meus irmãos. Boa noite, uma ótima noite. Bom estarmos de volta para mais um culto online. Tem sido a experiência nossa nesses últimos dias, quando nós não podemos nos reunir no templo, será assim, né, através das mídias sociais. Quero agradecer a você que já está conosco, as famílias reunidas. Muito obrigado, sejam muito bem-vindos, todos vocês, membros da nossa igreja. Uma alegria poder compartilhar a palavra de Deus nesse tempo, né, através do Facebook, como tem sido a ferramenta usada por nós. Louvado seja Deus por isso. Deus nos permitiu e nos deu essa ferramenta poderosa para poder expandir o evangelho dele. Então, eu quero agradecer a você, né, meu irmão, minha irmã, minha querida ovelha, por poder participar deste culto. Boa noite a todos vocês. Mais gente chegando aqui para participar do culto, né, que muitas famílias reunidas. Louvado seja o nosso Deus por isso. Eu quero convidar você, né, a que você possa continuar orando pelo nosso país, orando pela situação que envolve todo mundo, que você e eu possamos continuar firmes nesse propósito, orando diariamente para que Deus faça um grande milagre em nosso país. Nós vamos orar, quero convidar você aí no seu lar, que você possa fechar os seus olhos e a gente vai interceder ao Senhor, né, pelo nosso país, pelas nossas vidas, pela igreja que somos, a igreja do Senhor. Então feche seus olhos e ore ao Senhor. Deus, muito obrigado, Pai, por nos permitir mais uma vez, nesta quarta-feira agora, Pai, nos reunirmos dessa forma, ó Deus, através da mídia, do Facebook, transmitindo o culto online. Quero agradecer ao Senhor, Deus, pelas pessoas que já estão participando, assistindo, ó Deus. Obrigado pelas nossas vidas, obrigado pela Igreja Batista em Praça Bandeira e muitas igrejas, ó Deus. Nesse momento também estão cultuando o Senhor através da mídia, Pai. Ó Deus, queremos colocar diante do Senhor todo mundo, ó Pai, todo o planeta, quando, ó Deus, essa pandemia tem ceifado vidas. Mas nós cremos, ó Deus, que depois de tudo isto, a igreja do Senhor, Deus, sairá mais fortalecida, ó Deus, mais unida. Nós te agradecemos, ó Deus, porque é um momento passageiro. Este vale que estamos enfrentando, essas dificuldades, passará, ó Deus. E cremos, ó Deus, no Senhor, que o Senhor Deus Todo-Poderoso, que está assentado no trono, governa todo mundo, ó Pai. Nada foge ao teu conhecimento. Quero colocar diante do Senhor cada vida, cada irmão, cada família que está agora assistindo o culto, ó Pai. Que o Senhor esteja abençoando, guardando a cada um, Pai. Ó Deus, rogamos, Senhor, por essa programação e abençoe, Deus, a todos nós, em nome de Jesus. Amém, Pai. Em Salmo 37, verso 39, diz o seguinte: do Senhor vem a salvação do justo, Ele é a sua fortaleza na hora da adversidade. Deus é a nossa fortaleza na hora da adversidade. Vamos louvar a Deus com um hino. Grandioso és tu, como Deus é grande, como Deus é maravilhoso. Com o coral jovem de Goiânia, ouçamos esse belíssimo hino. Você canta na sua casa, vamos louvar a Deus com essa canção. Estrela
Oh, glória a Deus, né? Grandioso é o nosso Deus, Deus maravilhoso. O Salmo 145, verso de número 3, diz o seguinte: o Senhor é grande, muito digno de louvor, sua grandeza é insondável. Vou repetir, Salmo 145, verso 3. O Senhor é grande e muito digno de louvor, sua grandeza é insondável. Que Deus extraordinário, que Deus maravilhoso. Vamos continuar louvando esse Deus. Grande é o Senhor, né, de Ademar de Campos. Vamos cantar também, você canta na sua casa aí, vamos celebrar esse Deus que é grande, é muito grande, é maravilhoso. Queremos o teu nome engrandecer, para fechar essa, e agradecer-te por toda em nossa vida. Só tu és o Deus, pois só tu és o Deus eterno e certo. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória. Ele sempre que nos ajuda contra o inimigo. Por isso, grande Deus, para te adorar, queremos o teu nome engrandecer. Que viemos para isso, Senhor, e agradecer-te por toda em nossa vida. Confiamos em teu
grande é o Senhor. Deus é muito grande. Nós vamos, mais uma vez, vamos orar, meus irmãos. Orarmos pelas pessoas que estão enfermas, pelas pessoas que precisam da cura, que algumas hospitalizadas. Quero convidar você a fechar seus olhos mais uma vez. Nesse momento, vamos levar os nossos pensamentos ao Senhor, clamando pelos enfermos. Ó Deus, grande é o Senhor, como nós acabamos de cantar. Grandioso és tu, Pai. Deus, nós colocamos diante do Senhor as pessoas que se encontram enfermas, conhecidas nossas ou não, pessoas, ó Deus, que estão nos hospitais agora, pessoas que foram infectadas com vírus e estão no estado grave, Pai. Rogamos, Senhor, a tua cura, Pai. Oramos, Senhor, porque cremos que o Senhor tem todo o poder e não há, ó Deus, impossível para o Senhor. Abençoe, Deus, os familiares que estão tristes nesse momento. Console aqueles que estão enlutados, ó Pai. Nós rogamos, Senhor, também pelos nossos irmãos em Cristo, impossibilitados de participar, ó Deus, conosco. Alguns em casa sem condições, ó Deus, até mesmo de assistir o culto pela internet. Nós rogamos, Senhor, também pela vida deles, ó Pai. Ó Deus, queremos colocar diante do Senhor também a palavra que será lida e pregada nesta noite, ó Deus. Que o Senhor fale a cada coração nesse momento, de cada um que está assistindo o culto, ó Deus, pelo Facebook. Nós oramos, ó Deus, em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Eu quero convidar você a abrir no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 28. É o último capítulo desse livro. Atos, capítulo 28, a partir do verso 16 até o finalzinho, no verso número 31. Quero pensar nesta noite, meu irmão, minha irmã, sobre o tema Nada impede o avanço do Evangelho. Nada impede o avanço do Evangelho. Nada pode impedir que o Evangelho continue crescendo. O fato de estar dentro da nossa casa, sem podermos estar no templo, cultuando a Deus, que isso vai impedir do Evangelho avançar. O Evangelho vai continuar avançando. Eu creio que depois de passar por tudo isso, a igreja do Senhor sairá muito mais fortalecida, muito mais unida pelas experiências que nós estamos tendo. Nesses dias de confinamento, de isolamento, social, nós estamos vendo aí famílias orando diariamente, buscando ao Senhor. Isso é o início de algo extraordinário que Deus está para fazer em nosso mundo, em especial no nosso Brasil, na nossa cidade. Então, nada impede o avanço do Evangelho. Não é o coronavírus, não são as epidemias, não são as tribulações, mas nada pode impedir que o Evangelho cresça para a honra e glória do Senhor. Então, Atos dos Apóstolos, capítulo 28, a partir do verso 16. Quando chegamos a Roma, o centurião entregou os prisioneiros ao general do exército, mas permitiu-se que Paulo morasse à parte sob a guarda de um soldado. Passado 3 dias, ele convocou os principais dentre os judeus. Reunindo-se eles, disse-lhes: Irmãos, nada fiz contra o povo ou contra os costumes dos pais. Contudo, vi preso desde Jerusalém, entregue nas mãos dos romanos. Verso 18 diz: os quais, depois de interrogar-me, queriam me soltar, por não haver em mim crime algum digno de morte. Mas quando os judeus opuseram-se a isso, vi-me obrigado a apelar para César, embora a minha nação não tenha nada o que me acusar. Por essa causa vos convidei, para vos ver e falar, pois estou preso com essa corrente por causa da esperança de Israel. Mas eles lhe disseram: não recebemos carta da Judeia a teu respeito, nem veio aqui irmão algum que relatasse ou dissesse algum mal de ti. No entanto, gostaríamos de ouvir de ti o que pensas, porque sabemos que por toda parte falamos contra esta seita. Tendo eles marcado um dia, muitos foram encontrar-se com ele em sua casa. Desde a manhã até a noite, Paulo explicava com um bom testemunho o reino de Deus e procurava convencê-los
acerca de Jesus, tanto pela lei de Moisés como pelos profetas. Uns criam nas suas palavras, mas outros as rejeitavam. Havendo divergência entre eles, retiraram-se depois que Paulo falou estas palavras. Bem falou o Espírito Santo aos vossos pais pelo profeta Isaías, dizendo: vai a este povo e diz: ouvindo ouvireis, e de maneira nenhuma entendereis, e vendo vereis, e de maneira nenhuma percebereis. Porque o coração deste povo se endureceu, e com os ouvidos ouviram sem dar atenção, e fecharam os olhos, para que não vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, nem entendam com o coração, nem se convertam e eu os cure. Estais cientes, então, de que esta salvação de Deus é enviada aos gentios, e eles ouvirão. E depois de dizer isso, os judeus partiram, tendo entre si grande discórdia. Paulo morou durante 2 anos inteiros na casa que havia alugado, e recebia todos que o visitavam, pregando o Rei de Deus, ensinando as coisas concernentes ao Senhor Jesus, com toda liberdade, e termina desse jeito: sem impedimento algum. Sem impedimento algum. Então, nada impede o avanço do Evangelho. O apóstolo Paulo, no livro de Atos, temos registrado 4 prisões dele. Ele foi preso em Filipos, está lá em Atos capítulo 16. Ele foi preso em Jerusalém, Atos capítulo 21. Ele foi preso em Cesareia, Atos capítulo 23. E ele foi preso em Roma, Atos 28, que nós lemos. Então, Paulo é a 4ª prisão dele registrada no livro de Atos Apóstolos. Ele também ficou preso em Éfeso, está lá em 2 Coríntios, capítulo 1, verso 8 e 9, onde ele sofreu muito em Éfeso. E ali ele escreve na carta de Coríntios o seu sofrimento, a sua dor, tamanha a prisão ali, de tortura que ele passou. Então, Paulo foi alguém que passou e teve essa experiência, de estar preso por conta da pregação do Evangelho. E ele agora vai para Roma, e ali ele está dentro de uma casa, confinado numa casa, onde ele não pode sair abertamente, está pregando o Evangelho numa praça, e ele, dentro da sua casa, ele vai receber algumas pessoas. Interessante que o apóstolo Paulo, ele não ficava olhando para as tribulações, para os sofrimentos da vida que acontecia com ele. O apóstolo Paulo, ele enxergava dentro das tribulações as possibilidades de Deus. Ele entendeu que a sua ida para Roma tinha um propósito de Deus. Sempre há um propósito de Deus para tudo debaixo do céu. Deus tem propósito para todas as coisas. Interessante que o apóstolo Paulo, aí no verso de número 17, você está com a Bíblia aberta, passado 3 dias. 3 dias o apóstolo Paulo volta a trabalhar. Em 3 dias, depois de ter viajado meses no mar, ter enfrentado a tempestade, naufrágio, ser picado por uma cobra, ele chega a Roma, mas antes caminha cerca de 200 quilômetros a pé, passando por toda essa experiência. O apóstolo Paulo, 3 dias depois, já está na ativa. Ele não parava, era dinâmico, porque ele sabia que tinha que cumprir a sua missão, ele estava focado na sua missão, ele estava fazendo aquilo que Deus havia colocado para fazer em Roma. Ele não podia parar. E o apóstolo Paulo, então, depois de 3 dias, o verso 16 diz que ele chega a Roma, ele é preso e há um soldado vigiando o apóstolo Paulo 24 horas por dia, revezando ali, para que ele não pudesse ter toda a liberdade. E mesmo assim, o apóstolo Paulo, 3 dias depois, já está com a sua agenda cheia, chamando a liderança dos judeus para falar, para ensinar, e ele estava ali animado. Paulo não focava nos problemas. Nesse momento, meus irmãos, que eu sempre tenho falado à igreja, falar dos irmãos, a gente não pode parar e ficar olhando apenas aquilo que a mídia tem colocado, os problemas, as dificuldades, os números de gente que está morrendo, mas por que a gente não olha para o número das pessoas que estão sendo curadas, que hoje, assistindo no jornal, são mais de 100 mil pessoas que já foram curadas desse vírus, mas a imprensa tenta colocar que só está morrendo gente, mas já há gente curada também. Então a gente não pode ficar olhando e focando apenas nos problemas que a vida tem apresentado, mas Paulo, ele, apesar de passar por tanta dificuldade, ele chega em Roma, ele explica o motivo de estar em Roma ali, mas ele continua a sua missão, está muito focado. Nada pode parar o avanço do Evangelho, nada pode impedir.
O evangelho vai continuar crescendo. Na história, muitas pessoas tentaram parar o avanço do cristianismo, o avanço do evangelho, mas não tiveram sucesso. No ano 300, depois de Cristo, diz a história que um imperador romano chamado Diocleciano, ele editou uma lei proibindo que os cristãos tivessem a Bíblia, que não fosse impressa a Bíblia. E ali quem fosse pego lendo a Bíblia ou carregando a Bíblia era torturado, era morto. Mandou queimar Bíblias. O evangelho continuou crescendo. 25 anos depois dessa lei criada por Diocleciano, Constantino, né, ele vai e cria uma lei, né, onde a Bíblia seria impressa e à custa do governo de Roma. E imprimiu 50 Bíblias ali para que o evangelho continuasse crescendo. E sempre existiram pessoas que tentam parar, mas o evangelho continua crescendo para a glória de Deus, para a glória de Deus. Um filósofo chamado Voltaire, um filósofo francês chamado Voltaire, no 18º século, no período do Iluminismo, ele também não gostava dos cristãos, nem do cristianismo, ele perturbava, ele queria que o cristianismo parasse, e ele disse algo assim: olha, depois que eu morrer, 100 anos após a minha morte, não existirá mais Bíblia, não existirá mais Bíblia. Voltaire falava isso. Sabe o que aconteceu? Ele morreu em 1728, a Bíblia continua sendo impressa. E a história tem umas ironias interessantes. 50 anos depois da sua morte, a Sociedade Bíblica, né, de Genebra aluga a casa de Voltaire e onde vai imprimir milhares e milhares de Bíblias. Aquele homem que disse que depois da sua morte a Bíblia não existiria mais e que seria o fim do cristianismo, ali na sua casa tornou-se o lugar de imprimir Bíblias. Nada pode parar o evangelho, nada impede o avanço do evangelho. O apóstolo Paulo estava preso, mas disse: olha, sem impedimento algum. E ali o evangelho continuava crescendo. Eu quero olhar para esse texto, e à luz do que nós lemos aqui, né, pensar como é que a gente pode contribuir para o avanço do evangelho. Como você que está assistindo aí, pode contribuir para que o evangelho continue avançando, mesmo dentro da nossa casa. Como o apóstolo Paulo estava fazendo na sua casa, né, o evangelho continuou crescendo. E expandindo mesmo, alcançando a Europa e expandindo, alcançando países, vidas. Como que você podemos, então, contribuir para o avanço do evangelho? Olha, Paulo usava a casa dele. Eu e você também podemos usar a nossa casa. Sabia disso? A nossa casa, ela precisa ser uma extensão do templo. Quem sabe, depois de tudo isso que estamos passando, a gente começa a refletir a oportunidade que Deus tem dado de fazer da nossa casa uma extensão do templo, onde a gente pode fazer com que o evangelho se avance mais ainda. Então, há 3 coisas aqui interessantes que eu aprendo nesses versos finais, principalmente 30 e 31, da vida do apóstolo Paulo, que eu e você podemos contribuir para o avanço do evangelho, usando a nossa casa. Em primeiro lugar, se você quiser, pode anotar aí. A casa do cristão precisa ser um lugar de refúgio para as pessoas. A casa do cristão precisa ser um lugar de refúgio para as pessoas. Vejam o que diz o verso número 30, na parte final. Vou ler todo o verso. Paulo morou durante 2 anos inteiros. 2 anos Paulo morou naquela casa que ele alugou. Era uma prisão domiciliar. Na casa havia alugado. E recebia todos o que o visitavam. Todas as pessoas que iam visitar Paulo recebia. Ou seja, a nossa casa, ela tem que ser um lugar de refúgio para as pessoas. As pessoas têm que chegar à nossa casa e a gente tem que receber bem, tratá-las bem. Isso é levar o evangelho à frente, é fazer o evangelho avançar. Olha, se você vai numa casa, eu vou numa casa e a gente é bem recebido nesta casa, a gente vai voltar nesta casa. Agora, se a gente não é bem recebido, a gente vai ter dificuldade em voltar. Você não concorda comigo? Mas quando a gente é bem recebido, a pessoa nos trata bem e a gente tem desejo de voltar.
Então o apóstolo Paulo, ele recebia todas as pessoas, a sua casa, a sua prisão domiciliar tornou-se um lugar de refúgio. As pessoas iam ali, iam conhecer o apóstolo Paulo, iam conversar com o apóstolo Paulo, iam saber sobre o reino com o apóstolo Paulo. Isso me traz a ideia de relacionamento, né? A questão da hospitalidade, precisamos ser hospitaleiros às pessoas que vêm à nossa casa, tratá-las bem, falar bem, né, de outras pessoas. Então, como que eu posso fazer com que o evangelho expanda mais dentro? Olha, minha casa tem que ser um lugar para receber pessoas, né, porque a igreja aqui, a igreja é relacional. A igreja, ela vive relacionamento, sempre foi relacionamento. E quando eu trato bem, eu estou relacionando com aquela pessoa, eu posso ganhar aquela pessoa para Cristo através de uma recepção calorosa na minha casa. A pessoa tem que chegar à minha casa e tem que ver que a minha casa é de paz, que a minha família está em paz, tem que ser exemplo. Então, a Paulo, ele recebia as pessoas na sua casa, eu e você podemos receber, estando nós em casa, nesse momento. Sei que hoje talvez não podemos receber tanto visita, mas passando isso, pense em fazer da sua casa um lugar de refúgio para as pessoas. Essa é a oportunidade que Deus está nos dando, irmãos. E o evangelho crescendo assim, não apenas a pregação dentro do templo, mas dentro das casas também, na minha casa, na sua casa. Pequenos grupos de relacionamento, será o nome que seja, o nome que vamos dar, mas enfim, aproveitarmos esse momento. Sabe, porque a nossa casa tem que ser esse refúgio, porque muita gente está precisando ouvir uma boa palavra. E existem pessoas que estão precisando ser confortadas, pessoas lutadas, pessoas que podem vir para a nossa casa e a gente ler uma palavra, compartilhar, deixar uma palavra de esperança, semear no coração. Então, a minha casa, a sua casa, a nossa casa precisa ser um lugar de refúgio para essas pessoas. Onde elas vão, encontram paz, sabe? Elas chegam lá e se sentem bem, um ambiente diferente, um ambiente em que elas chegam naquele ambiente carregado, mas um ambiente alegre. Então, eu quero dizer a você, meu irmão, minha irmã, faça da sua casa um lugar de refúgio para as pessoas. É a primeira lição que eu aprendo, tá? A segunda lição, aí no verso 31, se você quiser anotar, você pode anotar aí. A casa do cristão precisa ser um lugar de pregação do evangelho. A casa do cristão precisa ser um lugar de pregação do evangelho. Diz o texto que as pessoas visitavam e Paulo pregando o reino de Deus. Paulo não perdia tempo. O apóstolo Paulo, como disse, 3 dias depois que chegou a Roma, de estar preso, de ter feito uma viagem muito cansativa, de ter enfrentado um julgamento, Paulo já trabalhando. E agora Paulo, na sua casa, recebe as pessoas, prega o evangelho. Isto é evangelismo. Se no primeiro momento é relacionamento, eu trato bem as pessoas que chegam à minha casa, me relaciono com as pessoas. No segundo momento, o apóstolo Paulo, então, ele está evangelizando. Ele está falando de Deus, está falando do plano de salvação. Vejam comigo o verso 23. Tendo eles marcado um dia. Então, agendaram um dia. Olha, esse dia tal, vai para minha casa, que eu vou falar sobre o reino de Deus para vocês. E Paulo pregava o evangelho na sua casa. Eu e você podemos usar a nossa casa para receber pessoas de forma calorosa, mas também pregarmos o evangelho da graça que liberta, que cura, que transforma. Era isso que Paulo fazia. Paulo não parou, Paulo não ficava olhando e murmurando, oh meu Deus, por que estou sofrendo tanto? Ele aproveitou, eu estou aqui em Roma preso, eu não posso parar, eu tenho que fazer da minha casa um lugar de pregação do evangelho, um ponto de pregação. E ele pregou o evangelho ali, e eu creio que muitas pessoas se converteram, porque o texto vai dizer que as pessoas se converteram, por exemplo, verso 24, umas criam na palavra dele, outras não. A pregação do evangelho sempre vai dividir. Tem gente que vai crer na pregação do evangelho, tem gente que vai aceitar o evangelho, vai aceitar Cristo Jesus, outros não vão. Então Paulo pregava, uns criam, outros não, verso 24, outros rejeitavam. E isso trouxe, no verso 25, vai dizer que trouxe divergência entre os judeus, porque aqueles que acreditavam discutiam com aqueles que não acreditavam e gerou uma certa discussão. Mas o evangelho veio para trazer essa divisão realmente. Quando a gente prega o evangelho, uns vão se converter e aí serão criticados por aqueles que vão se converter, mas nós temos que aproveitar o momento, em todo momento, pregarmos a palavra de Deus. Então a casa do cristão tem que ser um lugar de pregação do evangelho, um lugar de relacionamento, sim, receber as pessoas, abraçá-las, tocá-las, acalentá-las,
ter esse momento, mas também um momento da pregação do Evangelho. Não pense que o Evangelho tem que ser pregado somente do púlpito, somente da igreja, mas o Evangelho tem que ser pregado também nos nossos lares. E sabe, vamos dizer, passando tudo isso, você, a gente não pensa então, minha casa vai ser um ponto de pregação da igreja, um ponto, uma extensão da igreja, um braço da igreja para receber as pessoas e para pregar o Evangelho. O Evangelho vai avançar, meus irmãos, eu tenho certeza disso. Você duvida? Eu não duvido. Eu não duvido. Era uma estratégia que a igreja aqui em Atos usava. Em vários momentos tinha o templo, sim, mas também tinha as casas. Todos os dias no templo e de casa em casa eles pregavam o Evangelho. Então a minha casa, a sua casa tem que ser um lugar de pregação do Evangelho. Não tem que ser, tem que aproveitar esse momento e a gente usar a nossa casa como um templo do Senhor. E a terceira lição. A primeira lição disse que a casa do cristão precisa ser um lugar de refúgio para as pessoas. A segunda é que a casa do cristão tem que ser um lugar de pregação do Evangelho. E por último, a casa do cristão, olhando o verso 31 ainda, tem que ser um lugar de ensino bíblico. De ensino bíblico. Uma coisa é pregar o Evangelho, que aí da ideia de evangelismo. Outra coisa é ensinar a Bíblia, isso é discipulado, é fazer discípulos. Eu prego o Evangelho para aqueles que não se converteram, para que sejam alcançados pelo Evangelho. Mas eu ensino a Bíblia para aqueles que já foram alcançados, para que sejam discípulos de Jesus Cristo. Então a minha casa tem que ser um lugar de ensino bíblico, de fazer discípulos. É um lugar que eu recebo as pessoas, é relacionamento, é um lugar que eu prego o Evangelho para os não crentes, isso é evangelismo, mas é um lugar que eu posso reunir e ensinar a Bíblia, isso é discipulado. Veja comigo o verso 23. Tendo eles marcaram um dia para aquela reunião, um pequeno grupo, enfim, uma escola bíblica, encontrar-se na casa do apóstolo Paulo, desde a manhã até a noite. Já imaginou isso? O apóstolo Paulo marca um encontro, um pequeno grupo, uma escola bíblica, uma classe para ensinar a Bíblia, que foi da manhã até a noite. Já parou para pensar nisso? Se a gente faz uma escola bíblica desse jeito, marcando, irmãos, olha, vai ser das 9 da manhã até as 17 horas o nosso estudo. Meus irmãos, certamente a gente teria dificuldade aí, certamente. Mas vejam que o povo foi. E Paulo lhe explicava, isso é ensinar, é discipulado, e procurava convencê-los. Ou seja, Paulo está pregando, está ensinando, e Paulo ensinava também. Paulo está querendo formar discípulos. Era o ministério de Jesus. Jesus diz lá em Mateus capítulo 9 que Jesus percorria as cidades vizinhas, as sinagogas, ensinando e pregando o evangelho do reino e ensinando. Então a igreja, ela prega o Evangelho e ela ensina a Bíblia. E Paulo ensinava a Bíblia, manhã até noite. E o povo ficou ali. Era assim que o apóstolo Paulo fazia. Então a casa do cristão é uma extensão para levar o Evangelho avante. Nada pode parar o Evangelho, nada. Nada pode impedir o avanço do Evangelho. E a gente pode levar esse Evangelho mais longe ainda. Não é uma enfermidade, não é uma pandemia que vai impedir da igreja de avançar. O reino de Deus nunca parou por conta de doenças de perseguição. O reino de Deus só para de avançar quando o cristão não quer que avance, quando a gente não evangeliza, quando a gente não ensina, quando a gente não prega, quando a gente não convida, quando a gente não fala do amor de Deus. Então, nessa noite eu quero que você pense sobre isso. Pense, você, o que nós podemos fazer da nossa casa. A nossa casa tem que ser um lugar de bênção. Abençoar vidas. Abençoar vidas. Abra a sua casa para receber pessoas, ser um lugar de refúgio, que a pessoa pode conversar com você, pode falar com você, pode abrir o coração, pode chegar na sua casa e encontrar paz. Use a sua casa para a pregação do Evangelho, use a sua casa para ensinar a Bíblia, que a sua casa, a minha casa, seja um lugar de bênção, um lugar de bênção. Querida igreja, o apóstolo Paulo, mesmo preso, isso não impediu dele pregar o Evangelho. O que eu e você podemos fazer nesses dias que estamos, entre aspas, presos em nossas casas?
não podemos sair muito. Podemos continuar pregando o Evangelho. Usa a mídia. Mande mensagem para pessoas não crentes. Olha, avise, vai ter um culto ao vivo para a pessoa prestar culto, né, a Deus pelo Facebook. A gente pode anunciar através das mídias. O apóstolo Paulo, mesmo preso, além de pregar o Evangelho, ele também escreveu cartas que até hoje nós temos em nossa Bíblia. Nada pode parar o Evangelho. A gente precisa continuar. Eu tenho certeza, e volto a repetir, depois que tudo isso passar, depois que passar essa tempestade, que vier a bonança, será momento da gente refletir. E eu creio que sairemos mais fortes, mais felizes com tudo isso e com experiências extraordinárias para ver o Evangelho avançando cada vez mais. Usando a nossa casa como uma extensão da igreja para abençoar vidas. A minha casa, a sua casa tem que ser lugar de bênção. Nós vamos ouvir mais um hino. Casa de Bênção, da cantora Eixa. E nós estaremos cantando esse hino aí, você na sua casa. Que a sua casa seja essa casa de bênção, meu irmão. Deus abençoe a sua vida.
Amém? Como alguém colocou aí, que seja essa nossa oração, né? Que a nossa casa seja um lugar de bênção do Senhor. Quero convidar você a fechar os olhos, nós vamos orar, pedindo a Deus que para fazer a nossa casa um lugar de bênção, bênção que possa receber as pessoas, que possamos pregar o Evangelho e também ensinar esse Evangelho. Feche seus olhos e vamos orar. Ó Deus, obrigado pela palavra do Senhor. Muito obrigado, Deus, porque entendemos na vida, através da vida do apóstolo Paulo, que mesmo, ó Deus, ali dentro da sua casa, onde não tinha liberdade para ir à praça pregar o Evangelho, mas ele fez da sua casa uma casa de bênção, recebendo as pessoas, pregando o Evangelho, ensinando, ó Deus, e discipulando as pessoas. Quero agradecer, ó Deus, pelo estudo desta noite, e que a minha casa e a casa de cada ouvinte, ó Deus, membro da tua igreja Batista em Praça Bandeira, possa ser uma casa de bênção, onde, ó Deus, seja uma extensão, ó Pai, da tua igreja, para a expansão do teu reino aqui na terra, ó Pai. Nada, ó Deus, vai nos impedir, e nada tem impedido o Evangelho de avançar, e há de continuar avançando, ó Deus, apesar das circunstâncias, mas o Evangelho continua, ó Deus, porque a igreja é do Senhor, a igreja, ó Deus, ela prevalece, irá sempre prevalecer, ó Deus, contra as portas do inferno, contra as ciladas do inimigo, ó Pai. Quero agradecer, ó Pai, por cada um que nessa noite pôde participar desse culto, e que, ó Deus, o Senhor Deus conceda e dê cada um uma noite tranquila de sono, renovando as forças para um novo dia, nos guardando e nos livrando de todo o mal, ó Pai. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Amém. Quero deixar alguns avisos, tá? Domingo, culto, 10 da manhã, o horário de 10 da manhã, logo em seguida a escola bíblica. Você, na sua casa, pode usar um material, como já seria assim, escolha uma lição, porque a revista já acabou domingo passado, uma lição, e faça uma revisão do que foi estudado com sua família, tá? E a gente vai ver, então, no domingo seguinte, assim como as coisas ficarão. E à noite, domingo, às 19 horas, que teremos o culto, então 10 da manhã e às 19 horas, tá? Também dizer aos irmãos que a gente já criou um canal no YouTube e certamente esse vídeo de hoje, o culto de hoje estará no YouTube, depois vou informar os irmãos do canal como faz para acessar, colocando o link nos grupos da igreja, tá? Será mais uma oportunidade de expandir o Evangelho. E pensando, quem sabe, um dia transmitirmos o culto ao vivo através do YouTube. Para isso, precisamos ter no mínimo 1000 inscritos. Aí a gente pode fazer um culto ao vivo através do YouTube, tá bom? Deus abençoe. Uma ótima noite para vocês aí. Eu na minha casa, você na sua casa. E que a nossa casa seja um lugar de bênção do Senhor. De bênção. Um grande abraço. Deus, pastor, que amo vocês. Uma noite muito maravilhosa a cada um dos irmãos. Que Deus os abençoe. Amém.